Começa agora o programa especial sobre o simpósio É a Crise, Ainda Bem. A crise. Esse tem sido um dos problemas mais temidos e comentados da atualidade. A turbulência que tomou conta do mercado financeiro teve início com o setor imobiliário dos Estados Unidos, ocasionada por uma avalanche de dívidas não quitadas, fazendo crescer a inadimplência. Esse foi o ponto de partida para que o medo e a insegurança se alastrasse por outros países. Ocidente e Oriente se viram diante de um grande desafio, o de vencer as dificuldades, aprendendo a transformá-las em aprendizado. Pode parecer estranho pensar desta forma. Enquanto empresas fecham, milhares de pessoas perdem seus empregos, bancos quebram e a economia mundial sofre tantas oscilações. Mas sem crises, a humanidade não teria evoluído. Pelo contrário, estagnaria. De acordo com a sabedoria milenar chinesa, crise e oportunidade se complementam na mesma palavra, como mostra o ideograma chinês. A questão 728 de O Livro dos Espíritos explica também a destruição como uma lei da natureza. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Isso a que chamam destruição é apenas uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Em busca de compreender o sentido desses obstáculos e descobrir como podemos fazer dessa ocasião um convite à transformação, a TV Mundo Maior realizará no dia 5 de abril o simpósio É a Crise, Ainda Bem. É o segundo simpósio de psicologia e espiritualidade promovido pela emissora. O primeiro aconteceu em 2008 e teve como tema os 4 segredos, que contribuiu para que o público refletisse sobre o significado do amor, da prosperidade, da saúde e da transformação. Quando eu assumo o amor que eu recebi dos meus pais, eu consigo agradecer tudo que eu recebi. E qual é o segredo do segundo círculo? Transmitir adiante tudo que eu recebi. Olha, os 4 segredos foi um simpósio que eu busquei no momento que eu estava assim, bem confusa com várias situações da minha vida. Então, a partir do momento que eu passei a colocar em prática ou refletir algumas posições que os expositores colocaram sobre os segredos, como o amor, até mesmo a saúde que cada um falou, na expectativa de vida, de como você agir em determinadas situações. Então eu passei a atribuir algumas coisas diferentes que eu fazia antes e acrescentei outras que eu não percebia, que eram coisas mínimas, detalhes, como você passar a amar o próximo, mesmo à distância, amar aquele que você a princípio gostaria de ter ódio. Então tudo isso foi me acrescentando a criar bons hábitos. Olha, sobre e a crise, eu acho assim que vai ser uma coisa muito, muito gratificante, muito, muito interessante em relação a você obter um amparo, sabe, um sossego, porque os palestrantes são todos maravilhosos, são pessoas que vão te acrescentar muito, cada um numa situação. E todo mundo por si só não vê escapatória, porque a situação está se fechando, o cerco está se fechando e todo mundo fala, lógico, essa crise, que palestra que vai me tirar dessa situação? E realmente tira, gente, porque tudo é passageiro, tudo é um momento de você flexionar e refletir. Este evento É a Crise, Ainda Bem, também pode ajudar você a mudar a sua vida. E para falarmos sobre esta grande festa que vai acontecer no dia 5 de abril no Hotel Braston, pertinho do metrô em Angabaú, em São Paulo, nós recebemos Sérgio Felipe de Oliveira, neurocientista, Adão Nonato de Oliveira, psicólogo e psicanalista, e Mário Mas, psicólogo transpessoal. E além disso,
nós contamos com a presença à distância do médium Vanderlei Soares de Oliveira. Todos são comunicadores da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Você que está acompanhando este programa através da Rede Boa Nova de Rádio ou através da TV Mundo Maior e quer nos prestigiar com a sua presença neste que é o segundo simpósio da TV Mundo Maior, pode ligar para 0 operadora 11 2979 2157 ou 0 operadora 11 2283 0360 e adquirir o seu convite. Outra forma é acessando www.tvmundomaior.com.br/simpósio. Sérgio, a sua palestra é uma crise chamada depressão. A depressão é uma crise? A depressão altamente prevalente na nossa população, ela é uma falta de perspectiva. Essa falta de perspectiva, ela pode estar marcada, falta de esperança, não é? E ela pode estar marcada organicamente, trazendo registros no corpo, no campo energético da pessoa, no imponderável, a pessoa está com o organismo funcionando normalmente, mas não tem energia, ou questões psicológicas complexas que muitas vezes envolvem obsessões espirituais, trazendo efeitos superlativos sobre a dinâmica psíquica da pessoa. Nós vamos estar explicando alguma coisa sobre o assunto, como superar essa crise da depressão, quando que a medicação é importante, psicoterapia, quando, como e por quê, e como é que entra a questão espiritual, em que âmbitos, e como a medicina hoje vem enxergando a questão espiritual no tratamento destas moléstias depressivas. Vamos deixar as pessoas com água na boca, né? Vamos. É importante salientar que as dores crônicas também são representações de depressão. Então, depressão não se manifesta só do ponto de vista psíquico, mas há muitas moléstias orgânicas intrinsecamente ligadas à depressão. Que bom. Adão, quando a família entra em crise, é uma oportunidade para o crescimento do grupo familiar? É sempre uma oportunidade, né? Porque, afinal de contas, a própria vida já é como se fosse uma doença, porque nós só encarnamos quando não estamos muito bem do outro lado, né? Ou se não, encarnamos para um desafio. Se não é uma doença, é porque você é santo e vem aqui como Jesus Cristo. Então você vai dizer assim, eu não vim para ser servido, mas para servir. Não vim para os justos, mas para os pecadores. E aí você vai passar pelo que ele passou, inclusive na família, né? Ele também teve crises familiares. Agora, a família é uma instituição importantíssima, interessantíssima. Não é à toa que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem a Deus. O 5º, que é honrar pai e mãe, está bem no meio. E os 5 últimos se referem ao próximo. Como é que você vai aprender essa história de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? É só na família. E através de quê? De crises, ou seja, de passagens que, se superadas, vão trazer o seu desenvolvimento. Se a pessoa ficar estagnada, ela só se candidata a uma crise maior. No simpósio você vai dar umas dicas para sair disso. Vamos. Se Deus quiser. Não né? só umas, nós vamos dar umas 2 ou 3 para É verdade. Antes de passar para o Mário Mas, nós vamos dar um pulinho aonde está o médium Vanderlei Soares. Vanderlei, você vai falar sobre a crise e a felicidade. Não seria isso um paradoxo? Bom, inicialmente nós poderíamos pensar que a crise e a felicidade seriam um paradoxo. Mas, na verdade, a felicidade, para ser alcançada, ela passa por uma etapa na nossa existência de crises existenciais, de momentos difíceis. E nós estamos falando em crise de uma maneira também social, nesse momento da nossa humanidade, nesse iniciar de tempos novos. E a crise, ela vem exatamente para nos levar a um futuro melhor, a um instante melhor. Ela existe exatamente porque algo que a antecedia precisava ser repensado, precisava ser reciclado. E aí, então, pensar em felicidade dessa maneira significa ter na crise uma ponte, um momento difícil de travessia, mas que nos levará a um momento melhor. Mário, você vai falar sobre a crise e o futuro. Mas cá para nós, não é complicado, no meio da crise, visualizar um futuro? Pois é, Cirine, esta é a dificuldade
que nós encontramos de pensar em futuro se nós estamos complicados no presente. Então a nossa discussão vai ser em torno disso. O que está acontecendo no presente? Como que a nossa vida está? Quais são os condicionamentos, os hábitos que fazem a gente ficar tão bitolado no presente que fica difícil vislumbrar o futuro? Mas aí tem um instrumento, talvez evolutivo, que arranca o indivíduo desse sono, desse torpor, que é a crise. O aguilhão. O aguilhão. E aí algumas pessoas se assustam, têm comportamentos inadequados diante desta crise, como uma depressão, ansiedade. Outros não, outros acordam e começam a pensar em novas possibilidades. Vamos a um rápido intervalo, enquanto você aproveita para ligar para 0 operadora 11 2283 0360 ou para 0 operadora 11 2979 2157. Se preferir, faça a sua aquisição pelo site www.tvmundomaior.com.br/simpósio. Você está acompanhando o programa especial sobre o simpósio É a Crise. Ainda bem. Voltamos a apresentar o programa especial sobre o simpósio É a Crise. Ainda bem. Adão, na sua experiência de vida, o que um evento como esse pode agregar à vida das pessoas? Bem, meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Já passei por tantas experiências dessa natureza, das pessoas dizerem assim, foi um momento de mudança, né? Eles usam divisor de águas na minha vida. Cai a ficha? Cai a ficha, um divisor de águas. Acontece que a pessoa vai e ela ouve coisas, de repente ela diz assim, nossa, essa carapuça é para mim, isso me serve. Ah, e aí a pessoa muda completamente, Já aconteceu isso com você, Sérgio? É o que eu tenho percebido nesses eventos, que eles se repetem, né? As pessoas se reencontram. Sim. E a sensação é que você participa de uma família. Você sempre encontra as pessoas, os oradores, os espectadores ali, o público. Mas pera um pouquinho. Esse negócio de você falar de família, o tema é meu. O seu tema é depressão. Você vai falar da alegria da família. Mas é tão gostoso encontrar. Você já está falando do futuro. O futuro é o Mário Maio. Daí a pouco você tem o terceiro, quarto, quinto evento. Então dá uma sensação tão agradável de família universal. Exatamente. Muito bonita, né? muito agradável. Olha só, de família universal, já é uma família. É futuro, Mário, a família universal? Tem futuro, sem dúvida. Eu acho, pegando um gancho no que o Adão falou, eu acho que a pessoa faz uma releitura da sua própria vida, falando sobre as crises, né? Porque algumas pessoas estão tão vitimizadas, elas acham que são tão azaradas, que tudo acontece com ela, que uma crise é vista como uma coisa ruim. Então, a nossa intenção é desmistificar isso, é ver como alguma coisa legal, onde ela possa aprender com isso, inclusive nesse encontro, nesses relacionamentos, a crise que está proporcionando isso, não é? As pessoas terem uma visão diferente. Nós temos crises famosas, a crise de Pedro, a crise do Paulo, a crise da Madalena, que mudaram vidas, né? Então, e você, meu querido telespectador, meu ouvinte? Você me dá licença que eu quero falar de uma outra crise. Quero falar de uma crise que parece que é a pior de todas, porque nós estamos aqui falando de crise e pode parecer o seguinte, nós estamos convidando você que está em crise para ir lá, e você está aí no seu sofá e diz assim, eu não estou com crise nenhuma, então eu queria só deixar aqui uma frase do Jung, do Carl Gustav Jung, ele diz assim, eu não posso imaginar uma coisa pior do que a morte, pior do que tudo, do que uma vida em perfeito equilíbrio e harmonia. Ou seja, quando você está vivendo uma vida que parece que não tem crise nenhuma, você está em crise. Está com problema. Está com problema. Alguma coisa está acontecendo. Sim, o objetivo da vida é a transcendência. Nós estamos aqui para transcendermos, constantemente nos superarmos e é assim que evoluímos. Então, gente, olha, você que está ouvindo esse papo aqui, será que não vale a pena? Não perca essa oportunidade.
Mais uma vez eu queria lembrar que é só você ligar para o telefone 0 operadora 11 2283 0360 ou 2979 2157. Ou também você pode entrar no site www.tvmudomaior.com.br/simpósio. Sérgio, o que você está preparando para o dia do simpósio e que só em um evento como este é possível apresentar? Normalmente, quando eu vou preparar uma conferência, eu estudo tudo sobre o assunto em termos atuais, na ciência de ponta, nas perspectivas da filosofia, da religião, eu estudo tudo sobre o assunto. Então eu vou carregado dessa bagagem de informações. E quando chega ali na hora do evento, olhando nos olhos das pessoas e sob a inspiração da espiritualidade, aí eu vou selecionar de tudo aquilo que foi estudado, o que cada um está precisando de ouvir. Naturalmente que eu, por mim, não tenho a dimensão para escolher as palavras ou os assuntos, mas na hora, sob inspiração, com aquela vibração da presença de todos ali, com a espiritualidade, então a gente consegue pincelar dentro do tema os assuntos que vão cair como necessários, como respostas para cada um de nós que estamos ali. E nunca aconteceu com você de você acabar falando coisas que você nem sabia? Quando a gente entra num certo transe, né, a gente acaba sendo espectador das próprias palavras. Sim. Não é? Então parece que ocorre esse fenômeno. Não é? Mas eu procuro me guarnecer das informações mais atuais, não é? E depois o que vai ser passado, olhando nos olhos das pessoas, né? De sorte que possa ser um momento significativo, porque se não for significativo e transformador, não vale a pena estar ali. Não é? É verdade. Mas, Mário, este momento de crise, ou melhor, de oportunidades, e um simpósio com esse título, pode ensinar as pessoas a agarrarem essas oportunidades em busca de um futuro melhor? Sem dúvida. A pessoa sai desse torpor que ela pode se encontrar e mudar a visão que ela tem das coisas que estão acontecendo em sua vida, né? Ver as oportunidades presentes, aliás, a definição chinesa de crise é de oportunidade e sofrimento, né? O que tem atrás disso? Em alguns momentos pode ser um sofrimento, uma perturbação, em outros uma oportunidade de crescer, de sair da mesmice. Certo. O Adão que fala muito sobre isso, né? A grande catapulta que muitas vezes é um momento desse. Pois é, um escritor espiritualista, ele diz que a crise é uma dor, ele fala da dor, é o megafone de Deus. Né? E os meus ouvintes na Boa Nova já aprenderam a falar desafio ao invés de falar problema. E agora estão aprendendo a falar oportunidade, para depois aprenderem a falar bênção. Problema, desafio, oportunidade, bênção. Então é isso que nós vamos mostrar, que isso a gente aprende na família. Qual a importância de você viver nesta família? É uma crise? É, porque você está sempre passando por crises. Quando você está no ventre materno, tem um momento, você está tudo maravilhoso ali dentro, mas de repente o útero da mamãe está tão fininho como se fosse papel celofane e começa a te apertar lá dentro. Você está numa crise, ou sai ou vai fazer xixi lá dentro. Aí vai ser cliente do Dr. Sérgio Felipe, porque o cérebro vai para o espaço, né, Dr. Sérgio? Atrapalha. Então você sai. Aqui fora, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Não tem mais o céu placentário te alimentando. Você vai ter que ir para os braços de mamãe, mas você ganha papai, ganha titio, ganha vovô, ganha um monte de outras coisas. Depois você vai ter que sair do seio, depois você vai ter que sair da caminha, depois você vai ter que ir para a escolinha, depois você vai ter que deixar pai e mãe para me acompanhar, diz o Cristo. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno. A família é uma central de crises, mas é uma central de amor, para ajudar a superar as crises. Está interessado? Ligue para o telefone 0 operadora 11 2283 0360 e reserve já o seu convite. Ou então entre no site www.tvmudomaior.com.br/simpósio. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Poxa, agradeço. O que você teria para deixar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, como um convite
para esse dia maravilhoso que será o dia 5 de abril. Espero você lá, olhar nos seus olhos e a gente poder trocar uma energia muito boa. Até lá. Adão, meu amigo, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom estarmos juntos mais uma vez e até o dia 5 de abril, se Deus quiser. O que é que você diria para o nosso telespectador, ouvinte? Então vamos lá no dia 5 nos encontrar para vocês verificarem como é o amor que rege o universo. Mário, para você também, muito obrigado, nosso agradecimento pela sua presença e depois do dia 5, vamos ver, né? A crise com os outros olhos, diferentes, não é isso mesmo? Pois é, eu que agradeço de estar aqui com os nossos amigos e vai ser muito legal estar com os nossos outros amigos que estão nos vendo agora, trocando essas ideias. É isso aí. Vanderlei, obrigado por ter nos recebido e me diga, quem for ao simpósio vai passar pela crise sem martírio e descobrir o prazer de viver? Talvez. Essa é a nossa proposta, a gente abordar um tema sobre o prazer de viver como caminho para a felicidade. Né? Uma felicidade onde pelo menos a presença desse martírio, que são essas dores que nós adicionamos às nossas provas pessoais, ele não exista. É diferente de você viver uma existência sem problemas, viver uma existência sem desafios, porque a felicidade necessariamente não significa isso. Então, dentro dessa abordagem de prazer de viver, certamente quem estiver presente vai perceber que o prazer de viver como meta implica nessa travessia, muitas vezes sombria, mas necessária ao caminho da luz da felicidade. Obrigado a você que nos ouve através da rede Boa Nova de Rádio e que nos assiste na TV Mundo Maior. Nos encontraremos no dia 5 de abril no Braston Hotel, uma sala confortável, com ar-condicionado, pertinho do metrô em Angabaú, com 2 coffee breaks que por si só já valem o investimento. O telefone para contato é 0 operadora 11 2283 0360 ou 2979 2157. Você também pode adquirir com todo conforto e segurança pelo site www.tvmundomaior.com.br/simpósio. Esperamos você lá. Não perca! Termina aqui o programa especial sobre o simpósio É a Crise. Ainda bem.